Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Quero muito agradecer aí a atenção de vocês, os likes que vocês dão. Você que não se inscreveu é convidado aí a se inscrever, clicar aqui no joinha, né? no gostei, dar o like. E vamos ao nosso tópico, que é quando um parente é desassociado. Dando seguimento à análise que estamos fazendo da Sentinela de 15 de dezembro de 1981, páginas 22 em diante. E agora nós vamos focar a atenção em quando o parente desassociado ou dissociado mora na mesma casa que os parentes que são fiéis à torre de vigia. A pergunta do parágrafo 9 é a seguinte: qual é a situação quanto às obrigações familiares quando o cônjuge da pessoa não é cristão ou é desassociado? É o meu caso. Eu sou um cônjuge de alguém que é fiel da torre de vigia, porém eu sou desassociado. Qual é a situação? Vamos lá. Alguém pode tornar-se cristão sem que os outros do seu círculo familiar aceitem a fé. Por exemplo, a esposa talvez sirva a Jeová, mas não seu marido. Está falando no caso quando a esposa, eles eram casados e a esposa entrou para a torre de vigia. O marido continuou sem ser da torre de vigia e ela se casou. E ela entrou para a torre de vigia. Aí está falando disso aqui. Apesar disso, ela ainda é uma só carne com seu marido e tem a obrigação de amá-lo e de respeitá-lo. Ou ela talvez esteja casada com um homem que fora cristão dedicado, ao meu caso aqui, que eles estão falando agora do meu caso. Estou citando o meu caso como exemplo, mas isso pode se aplicar a várias situações, de várias experiências. Eu vou citando o meu como exemplo, porque eu tenho autoridade para falar desse assunto. Ou ela talvez esteja casada com um homem que fora, olha só, eu fui, segundo eles, cristão dedicado, mas que fora depois expulso da congregação. Eu fui desassociado e expulso por questionar o governante, não aceitar a regência dele sobre a minha vida, sobre a minha fé. Todavia, isso não rompe os vínculos maritais. Só a morte ou o divórcio bíblico fariam isso, a menos que o corpo governante diga que rompa. Porque se o corpo governante disser que rompe, vai romper. Pode ter certeza disso, eu falo isso sem medo de errar. Se o corpo governante disser que a desassociação cria o rompimento do vínculo marital, pode ter certeza que os cônjuges, que são fiéis da torre de vigia, vão romper os vínculos maritais sem pestanejar. Você pode ter certeza disso. Por enquanto, o corpo governante não orienta isso, porque a maior parte dos membros da torre de vigia são mulheres. Então imagine o arrimo de família, o chefe de família, que é o provedor da família, que trabalha para sustentar. Rompeu o matrimônio. A esposa fiel da torre de vigia vai ficar lá, desamparada. Quem é que vai cuidar dela? A torre de vigia não vai fazer isso, não vai abrir mão, não vai meter a mão no bolso para sustentar os seus parentes fiéis a eles. Então é mais fácil eles continuarem dizendo: não, está tudo bem, continua aí. O marido lá, que foi desassociado, ele continua sendo o pagão, o que paga, né? O pagante, o trabalhador que sustenta a família, para a gente não ter que se meter nisso. Mas nas outras partes a gente vai se meter, como a gente vai ver agora. Como afeta a desassociação os vínculos espirituais no lar? De maneira similar, quando um parente, tal como pai ou mãe, filho ou filha, é desassociado ou se dissociou, os vínculos sanguíneos e familiares continuam. Continua porque eles disseram que continua. Porque, de novo, se o corpo governante disser que rompeu, que um filho não deve mais encarar sua mãe como sua mãe, porque ela saiu da torre de vigia, ou a mãe não deve mais encarar o filho como filho, porque ele disse: você morreu para mim. Vai ser assim. Porque a autoridade que manda é a do corpo governante, não é da Bíblia. Nem da genética, nem das leis, nem nada. Quem manda é o corpo governante. Significa isso, então, que no círculo familiar tudo continua igual? Com exceção das partes financeiras? Quando um membro é desassociado? Decididamente não. Aí eles se metem agora. Então, não continua tudo igual, não. Só na parte de despesas. Nas partes das despesas, dos trabalhos, das atividades físicas, das necessidades urgentes, que a organização não vai suprir. Isso, o parente que foi expulso, o demoninho lá, o desassociado, o escorraçado, o apóstata, esse aí pode. Ele pode pagar, ele pode ajudar, ele pode fazer o que for para não ter que importunar o corpo governante e a sua organização. Agora, nas outras coisas, no bem bom, vamos lá.
o desassociado foi espiritualmente decepado da congregação. Os anteriores vínculos espirituais foram totalmente cortados. Isso se dá até mesmo com respeito aos seus parentes, inclusive os dentro do seu círculo familiar imediato. De modo que os membros da família, embora reconhecendo os vínculos familiares, não terão mais nenhuma associação espiritual com ele. Aí eles não podem mais. Tem que virar uma laje. O desassociado apóstata pode. Tem que consertar alguma coisa. Aí o desassociado apóstata pode. Tem que ajudar um parente que está doente, alguma coisa, tem que desembolsar um dinheiro para o desassociado e apóstata, pode. Tem que sustentar a família, tá? O desassociado e apóstata pode. Agora vamos fazer uma recriação aqui, vamos falar de assuntos bíblicos. Aí o desassociado apóstata não pode. Aí ele é uma má associação. É uma má influência. A gente vai passear, vamos visitar tal lugar, o desassociado não pode não. Ele é uma má influência. Mas ele pode estar aqui com a gente na hora de fazer um trabalho braçal. Ele pode estar aqui com a gente na hora de nos transportar e levar para algum lugar. Ele pode. Aí ele não é mais uma má influência. Aí ele é necessário. Ele pode estar aqui para desembolsar um dinheiro para pagar alguma coisa, a gente liga para ele, tá precisando de ajuda aí, você é um parente. Não esquece não, seu desnaturado. Mas quando for para outras coisas, aí não pode. Qual o nome disso? Qual é o nome disso? Continuando. Com respeito à comunhão espiritual, que mudanças poderão ocorrer quando o membro da família é desassociado? O corpo governante na organização, aqui nesse artigo, ele já vai dando todo o pano, todo o mapeamento de qual é o comportamento que o membro fiel a eles, do corpo governante, devem ter. Veja que nada disso aqui está aí na Bíblia. Não é uma coisa que o membro lá da Torre de Vigia vai estudando a Bíblia, ele vai chegar a tal conhecimento. Ele estudando a Bíblia, ele vai chegar a tal conclusão. Ele não vai ler a Bíblia e vai falar assim, os vínculos familiares com a minha mãe continuam, agora que ela saiu da Torre de Vigia, mas as atividades espirituais mudaram. Eu li a Bíblia e entendi isso. Nada disso. Ele não vai ler a Bíblia e vai concluir nada disso. Tudo isso aqui precisa que o corpo governante diga para eles como agir, como pensar, o que fazer. Então, parágrafo 12. Isso significa mudanças na associação espiritual que possam ter existido no lar. Por exemplo, se o marido for desassociado, a esposa e os filhos, veja só, leram isso na Bíblia e chegaram a essa conclusão, os meus parentes? A esposa e os filhos não se sentirão, eles já induzem a minha esposa e os meus filhos, não se sentirão à vontade se ele dirigir um estudo bíblico familiar ou liderar na leitura da Bíblia e na oração. Eu sou o chefe espiritual da minha família designado por Deus. Se eu não suprir a minha família espiritualmente, 1 Timóteo 5,8, eu tenho renegado a fé e sou pior do que alguém sem fé. Devo inculcar nos meus filhos, Efésios 6, versículos de 1 a 4, toda a regulamentação de Jeová, o ensinamento bíblico. É minha responsabilidade. Porém, o corpo governante já diz aqui, embora o vínculo familiar também é um vínculo espiritual, está em Gênesis capítulo 2, versículos... Você pode ler o Gênesis capítulo 2, 23 em diante, quando Deus tira a costela de Adão, Eva entrega a Adão e os dois se tornam uma só carne. O matrimônio é uma união espiritual, não só familiar, com o sanguíneo de filhos. Os filhos são uma herança da parte de Jeová, portanto, é também uma dádiva espiritual. Não tem nada de atrelado a uma organização norte-americana fundada há 150 anos atrás. O vínculo de pai e filho é um vínculo espiritual, muito além do que uma questão consanguínea. Vai muito além disso. Muito além. Mas o corpo governante entrou nessa parte aí e desvinculou as partes familiares das partes espirituais, como se fossem coisas diferentes. E ai de você se você questionar o corpo governante nessa questão. E aí ele diz, se o marido for desassociado, a esposa e os filhos não se sentirão à vontade se ele dirigir um estudo bíblico familiar. Se ele quiser proferir tal oração, como numa refeição,
tem o direito de fazer isso na sua própria casa. Também seria um absurdo o corpo governante dizer para minha esposa, meus filhos, dizer assim, ó, não permita que ele faça oração na casa dele, que ele sustenta, que ele é o chefe. Seria um pé de guerra já, né? Mas para evitar tal conflito, olha o que eles dizem então para os parentes. Olha o nível da hipocrisia. Se ele quiser proferir tal oração como numa refeição, tem o direito de fazer isso na sua própria casa. Mas eles poderão fazer calados as suas próprias orações a Deus. Nem a minha oração eles poderão ouvir, participar. Essa é a ordem do corpo governante. O que se dá quando o desassociado no lar quer estar presente quando a família lê a Bíblia em conjunto e tem um estudo bíblico? Aí eu estou lá na minha casa, minha família, esposa e filhos, vamos fazer uma leitura da Bíblia aqui e tal, também vou participar. O que fazer? Eu sou o chefe da família, eu sou o pai dos meus filhos, sou o marido da minha esposa. Os outros poderão deixar, olha, eles vão permitir. Que bom, né? Que bom. Obrigado, corpo governante. Que ele esteja presente para escutar, se não tentar ensiná-los ou transmitir suas ideias religiosas. Eu não posso falar nada, não posso dar um comentário. Não, presta atenção nisso aqui, você está achando que eu estou exagerando? Você acha que eu estou exagerando, eu estou sentindo isso. Vai lá e lê no próprio artigo no site oficial. Está escrito isso. Essa revista é citada no livro Mantenha-se no Amor de Deus, páginas 207 a 209. Essa orientação aqui ainda está em vigor. 13. Como tratariam os pais um filho desassociado no lar? Então, como é que um pai deve tratar um filho que foi desassociado? O filho que mora na casa. Se um filho, agora olha só o detalhe, que não está na Bíblia, mas eles criam suas regras. Se um filho menor for desassociado, por que eles entram no mérito do menor? Porque vai incorrer em processos judiciais. Se a organização for acusada de incitar os pais a colocar filhos menores de idade para fora. O desejo natural deve ser esse. Mas como eles temem perder dinheiro nos tribunais, então eles criam as regras que eles quiserem, os parênteses que eles quiserem, que não estão na Bíblia. Nada disso aqui que a gente está falando está na Bíblia. Se um filho menor for desassociado, os pais ainda cuidarão de suas necessidades físicas, provendo-lhe instrução moral e disciplina. Ou seja, até ele ter 17 anos, quase 12 meses, que aí quando ele tiver 11 meses e 30 dias, 59, como é que é? 30 dias e 24 horas, 23 horas e 59 minutos, no próximo minuto ele faz 18 anos. Aí acabou isso aqui. Não dirigirão um estudo bíblico diretamente para o filho, no qual ele participe. Os pais não estão permitidos, autorizados pelo corpo governante a dirigir um estudo bíblico para o filho menor desassociado. Eles podem cuidar, pagar as despesas dele, criar regras, mas não podem dar um estudo da Bíblia para os filhos. O corpo governante não deixa. Contudo, isso não significa que não se requererá dele estar presente ao estudo da família. Então, quando tiver o estudo da família, o filho tem que estar lá. Regra, o corpo governante manda. E eles poderão trazer à atenção as partes da Bíblia ou das publicações cristãs que contêm conselhos de que ele precisa. Por exemplo, se ele for desassociado por questionar o corpo governante, eles vão ter que, durante o estudo da família, ficar o tempo todo martelando na cabeça dele que ele tem que ser obediente ao corpo governante. Poderão fazer com que os acompanhe às reuniões. O poderão aqui é só para amenizar, né? É apenas um eufemismo, para minimizar. Na verdade, o poderão aqui, eles entendem, traduzem como uma ordem. Eles deverão. Poderão é deverão. Deverão fazer com que os acompanhe às reuniões cristãs e se sente com eles na esperança de que tome a peito o conselho bíblico. O conselho bíblico que eles dizem é aceitar tudo aquilo que o corpo governante diz sem questionar. 14 e 15. O que se deve fazer a respeito do pai ou mãe desassociado que se mudam de volta para o lar? Por exemplo, digamos que eu
fui desassociado e saí de casa. Me separei, não me divorciei, separei. E aí eu volto para casa. O que fazer? Aí é essa a questão. Mas que dizer quando um parente chegado, tal como um filho, o pai ou a mãe, que não moram na casa, é desassociado e depois quer mudar-se novamente para casa? No caso aqui, o pai ou a mãe pode ser a minha mãe, né? Minha mãe foi desassociada e aí ela vem morar comigo. A família poderá decidir o que fazer dependendo da situação. O corpo governante aqui vai criar condições. Condições. Vai depender do que o corpo governante permite. Então os irmãos, antes de decidir qualquer coisa, eles precisam recorrer às publicações para saber o que as publicações dizem, já que a Bíblia não entra no mérito. Por exemplo, o pai ou a mãe desassociados podem estar doentes, ou talvez não possam mais cuidar de si mesmos em sentido financeiro e físico. Os filhos cristãos têm a obrigação bíblica e moral de ajudar. Quer passar por processo? Quer manchar o nome da organização? Quer que saia nos jornais? Não, então a organização orienta, vai lá para dar a impressão de que nós somos bons, que nós somos bonzinhos e cuidamos das pessoas. Então, vai lá e faz alguma coisa. Não permita que saia nos jornais, embora, desde que não saia nos jornais. Talvez seja necessário trazer o pai ou a mãe para o lar em caráter temporário ou permanente. Ou talvez seja aconselhável providenciar cuidar deles onde há um pessoal médico, asilo, mas onde ele ou ela teriam de ser visitados. O que se fizer dependerá de fatores tais como as verdadeiras necessidades do pai ou da mãe, sua atitude e a consideração que o chefe da família tem para com o bem-estar espiritual da família. Então vai depender das reais necessidades. Ele não pode simplesmente decidir, não, eu quero que minha mãe venha morar comigo. Qual é a real necessidade? Ele vai ser entrevistado. O corpo de anciãos vai conversar com ele. Se ficar sabendo, se o corpo de anciãos, por exemplo, se eu for ancião, e aí eu abriguei minha mãe, que é desassociada, na minha casa, e alguém ficar sabendo, os anciãos vão me chamar para me entrevistar. Isso é normatizado, está no Manual dos Anciãos, nas cartas, nas orientações que são passadas pelos viajantes. E aí, o que está acontecendo? Por que você abrigou sua mãe? Qual é a necessidade? Ela não pode morar sozinha? Você não pode botar ela no asilo? Não tem outro parente que pode cuidar dela? Tem que ser você? Ela é desassociada. É mais ou menos nesse nível aí, estou resumindo. Podem colocar nos comentários aí quem já passou por isso ou passa por situações parecidas. Porque são muitos casos. 16 e 17. Como poderiam os pais reagir diante da possibilidade de um filho desassociado se mudar de volta para casa? Então digamos que eu tenho um filho ou filha maior de idade, foi desassociado e não mora mais na minha casa. E aí ele quer voltar para o seio familiar. O que podemos aprender sobre isso da parábola do filho pródigo? Olha só, eles vão citar a parábola do filho pródigo, hein? Acredite se quiser. O mesmo se daria também com respeito ao filho que deixou o lar, mas que agora é desassociado ou dissociado. Pais cristãos, às vezes, por algum tempo, acolheram de novo um filho desassociado que ficou fora, que ficou física ou emocionalmente doente. Mas em cada caso, os pais poderão avaliar as circunstâncias individuais. Não é uma questão da pessoa simplesmente decidir, eu quero meu filho de volta, acabou. Não, eu tenho que analisar à luz daquilo que vai ser agradável ou não para o corpo governante e sua organização. Viver o filho desassociado sozinho, não podendo mais fazê-lo agora? Ou quer ele voltar principalmente porque seria uma vida mais fácil? Que dizer de sua moral, de sua atitude? Introduziria o fermento no lar? Aí o 17. Na parábola de Jesus a respeito do filho pródigo, o pai correu ao encontro dele e o acolheu, então seu filho que voltara. É interessante ele citar o filho pródigo. Porque quando o pai correu e o acolheu, o pai fez isso antes de... O pai não sabia qual era a situação do filho, se o filho tinha abandonado a conduta anterior, se o filho estava ou não arrependido, se o filho estava decidido a continuar morando com o pai, ou só veio visitar e ir embora de volta para Gandaia. O pai não sabia de nada disso, mas era o pai, que representava o Deus bíblico, não o Deus da Torre de Vigia, o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia. O pai do filho pródigo representa o Deus da Bíblia, não o Deus da Torre de Vigia, que é o corpo governante.
E aí ele correu e abraçou o filho. Vamos ver o que eles dizem aqui. O pai, vendo a condição lastimável do filho, reagiu com preocupação parental natural. Podemos observar, porém, que o filho não trouxe consigo meretrizes. Olha só, olha os detalhes que eles colocam para tentar justificar a frieza. O filho não trouxe consigo as meretrizes, nem veio com a disposição de continuar sua vida pecaminosa na casa de seu pai. Então, olha que detalhe absurdo. Ele não trouxe as meretrizes. As meretrizes não precisa vir com ele, podia estar lá no bordel. Ele veio, está com o pai, vai visitar as meretrizes no bordel toda vez que ele quiser. Aí diz aqui, nem veio com a disposição de continuar sua vida pecaminosa na casa de seu pai. Ele poderia continuar a vida pecaminosa lá fora. Ele está na casa do pai e sai para a gandaia toda vez que ele quiser. É um detalhe absurdo, idiota. Perdão a expressão forte, né? Mas não, ele expressou arrependimento de coração. Só depois que ele falou, pai, me arrependo em pó. Pequei contra ti, contra os céus e contra ti. Só depois que o pai já estava abraçado com ele que ele disse que pecou. Só depois, não antes. Expressou arrependimento de coração e evidentemente estava decidido a voltar e levar uma vida limpa. Disso não tinha como o pai saber. O pai só sabia que ele tinha dito que ele pecou contra o céu e contra o próprio pai. Se ele ia ou não praticar tais coisas no futuro, só o tempo diria. Mas o pai não quis pagar para ver. Ele quis o filho de volta. Esse é o Deus da Bíblia, não da torre de vigia. Bom, até aqui nós consideramos então no ciclo familiar imediato e vimos alguns detalhes. Agora, você passa por isso, você já passou por isso, você tem conhecimento de situações assim? Coloca aí nos comentários para a gente poder ver, porque as experiências dos irmãos fortalecem. Vez por outra a gente traz alguma fala, algum comentário que serve de consolo, que mostra que muitos estão passando por situações com as quais você também passa, ou talvez vá passar ainda, ou já passou, entendeu? E isso nos fortalece. Então eu quero mais uma vez pedir que você coloque seus comentários, dê o seu like, se inscreva se você não se inscreveu, e assista os outros vídeos, vai na playlist, tem lá desassociação, dissociação. Tem vários assuntos sobre essa temática. Agradeço mais uma vez, aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá.